Pode colocar o tema da mensagem, tá aí, por favor. Quero que você repita após mim, por gentileza, o tema dessa mensagem. Vamos lá? Na verdade, eu vou pedir para que no 3 você repita. No 3. 1, 2, 3. Pode ser melhor, com mais veemência, com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais vontade. Vamos lá? 1, 2, 3. É sobre isso que eu quero pregar. Jesus, o leão da tribo de Judá. Olhe para cá, preste atenção, por favor. Empreste seus ouvidos, por gentileza, para que você capte essa mensagem, aquilo que o Espírito quer tratar conosco aqui nesta noite. Falar de Judá se faz necessário rememorarmos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 31, você vai perceber os filhos de Jacó. A primeira mulher de Jacó, chamada Lia, lhe deu alguns filhos. O primeiro filho de Jacó se chamava Ruben. O segundo filho de Jacó, que provém também de Lia, se chamava Simeão. O terceiro, Levi, e o quarto, Judá. Logo após, Raquel, percebendo que Jacó estava tendo filhos com Lia, e ela estava com o ventre fechado, com a madre fechada, era estéril, e não podia conceber, ela oferece a sua serva chamada Bila. Bila vai gerar 2 filhos e vai dar para Raquel colocar o nome. Esses 2 filhos, o nome é Dan e Naphtali. Percebendo Lia também que Raquel havia dado a sua serva, Lia também dá a sua serva chamada Zilpa e entrega para Jacó. Jacó vai coabitar com esta serva e ela gera também 2 filhos, chamado Gade e Asser. Depois de um tempo, Lia mais uma vez vai conceber e vai gerar um filho chamado Issacar. Depois de Issacar, ela vai gerar Zebulon. Depois de Zebulon, ela vai gerar uma filha chamada Diná. No total disto, Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. E Jacó é o quarto filho, ou melhor, Judá é o quarto filho de Jacó. Judá é este homem que, quando você vai ler a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37, ele vai aparecer pela primeira vez, narrando o texto falando acerca de José. Como assim, pastor? Foi naquele momento que José estava indo para Dotã encontrar os seus irmãos. E Judá sugeriu que José fosse vendido. E assim aconteceu. José foi vendido. A Bíblia vai dar uma pausa falando acerca da biografia de José. E vai falar acerca da biografia de Judá em Gênesis capítulo de número 38. Judá vai ter 5 filhos. Quantos filhos? Fraco, feio e pobre. Quantos filhos? O primeiro filho se chamava Ele era mau perante os olhos do Senhor, e Deus assim permitiu a sua morte. O segundo filho se chamava Onã, também que não queria seguir a lei do levirato. Eu já expliquei em uma das minhas mensagens aqui, que a lei do levirato era quando o irmão que havia morrido, o outro irmão casaria com aquela mesma esposa, mas o primeiro filho, primogênito, que nascesse, não seria entendido como a descendência do irmão que casou com essa esposa do seu irmão morto, mas o daquele que morreu. Como assim, pastor? Exemplificação. Se porventura eu morresse, meu irmão casaria com a minha esposa, e tendo casado com ele, e a gente não tendo filho ainda, o primeiro filho que nascesse não seria pelo nome do meu irmão, do meu nome, mas o nome do meu irmão. E assim, o sabendo daquilo que, aliás, o Onã sabendo daquilo que o tinha feito, daquilo que ele era perverso e o que o filho não seria dele, ele então vai conceber. E todas as vezes que chegava na hora na hora de conceber, ele deixava que a sua semente, o sêmen, na hora da coabitação, caísse em terra. Está no texto bíblico em Gênesis 38, versículo de número 9. Ele tinha um terceiro filho chamado Selá, e ele não quis dar para esta mulher chamada Tamar. E com o passar do tempo, a Bíblia vai nos dizer, vai nos informar, que Tamar se veste prostituta, fica na entrada da cidade e vai coabitar com Judá. Neste íntere de tempo, Tamar fica grávida, mas Tamar pediu 3 coisas a ele: me dá o teu selo, me dá o teu cordão e me dá o teu cajado. Isso vai servir como paga temporária. 3 meses depois, ela aparece grávida. Ele já tinha mandado apedrejá-la e ela disse não. Mas o homem que fez isso comigo é dono deste selo, é dono desse cajado e é dono deste cordão.
A partir deste momento, Judá lembra daquilo que havia prometido e não cumprido a Tamar. E daí deste relacionamento se gera 2 filhos. Um se chama Zeres, o outro se chama Pérez. A Bíblia vai dizer que de Pérez vai vir a descendência do Messias, a descendência de Jesus. O tempo vai passando e a narrativa do texto, mais uma vez, a partir de Gênesis 39, vai falar acerca de José. Em Gênesis capítulo de número 43, José já estava no poder. E os seus irmãos encontram José no Egito. Só que José, no primeiro encontro que teve com seus irmãos, pergunta se havia algum irmão ainda vivo. Lembrem que Raquel havia concebido 2 filhos, e eu deixei para depois. Um filho se chamou primeiro José, e o segundo se chamou Benjamim. Só que Benjamim não tinha ido nesta caravana. Como Benjamim não tinha ido nesta caravana, o que é que acontece? José quer conhecer o seu irmão, e ele diz: vocês precisam trazer o seu irmão para cá. E quando eles traz o irmão dele, mais uma vez, José arma uma circunstância para que Benjamim permanecesse. Coloca um copo na bagagem, e Judá disse: não faça isso, meu pai é muito velho, eu me disponibilizo para ficar no lugar do meu irmão, eu me coloco à disposição. Foi neste momento que José se revela e diz: eu sou José. Todos começam a chorar copiosamente depois desta revelação. José manda buscar Jacó e todos aqueles que lá estavam. Em Gênesis vai dizer que cerca de 66 pessoas subiram com Jacó, contando com os filhos de José, na sua totalidade, que estavam ali no Egito, da descendência de Jacó, eram 70 pessoas. Havia entrado uma família no Egito. Chegamos em Gênesis capítulo 48. Em Gênesis capítulo 48, Jacó fica adoentado, ele adoece, e ele estabelece a bênção sobre a vida dos filhos de José. Mas em Gênesis 49, ele vai estabelecer a bênção chamada bênção patriarcal. Qual o nome da bênção? Qual o nome da bênção? A bênção patriarcal. Ele chama todos os seus filhos, e cada filho vai passando, e Jacó vai ministrar uma bênção específica sobre a vida dos seus filhos, nas últimas palavras dele. Em Gênesis capítulo 49, a partir do versículo de número 8, que nós lemos há poucos instantes, Jacó vai estabelecer a bênção patriarcal de um homem chamado Judá, o seu 4º filho. Perceba, Judá não tem nada prévio que chame a atenção. Eu acabei de narrar há poucos instantes a biografia dele. O que é que acontece dentro da casa de Judá? Judá perdeu 2 filhos que eram perversos. O 3º filho ele não ofereceu. Ele teve 2 filhos com a sua própria nora, e ele não é aquele homem referencial. Foi aquele homem que estabeleceu a ideia de vender José para os ismaelitas e levar o seu próprio irmão, entregar seu próprio irmão nas mãos de outro povo. Foi Judá que chegou e sugeriu a perversidade contra José. E nós estamos nos deparando com este homem aqui, que não existe um currículo positivo, um currículo prévio para Deus olhar para ele e fazer alguma promessa. Mas quando Jacó olha para Judá, Jacó não está falando através do currículo. Jacó não está falando daquilo que Judá havia construído até então. Jacó não está se baseando nas calamidades da vida de Judá. Jacó estava com seus olhos humanos totalmente fechados, mas os seus olhos espirituais estavam escancarados, porque não tinha a ver com Judá, mas tinha a ver com uma promessa. Não tinha a ver com Judá, mas tinha a ver com a promessa. Pastor, qual era a promessa? A promessa que viria o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Deus fala pela boca de Jacó dizendo: Judá, os teus irmãos te louvarão. Interessante que o nome Judá significa louvor. O louvor será louvado. O louvor será louvado. Os teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz, isto é, a tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Deus dizendo: vai se levantar tantos inimigos, mas você sempre estará em vantagem. Você sempre estará em vantagem diante deles. E tem um grande detalhe: os filhos do teu pai se inclinarão diante de ti.
Eu imagino que quando Judá ficou escutando isso da parte do pai dele, ficou pensando, mas o meu currículo é totalmente catastrófico. Pensa no currículo extremamente negativo. E olha as promessas que eu estou recebendo da parte de papai. Eu acho que papai agora está meio bugado da mente. Mas Judá não entendia que o apontamento de Deus não tinha a ver com ele, mas aquilo que aconteceria dentro da descendência dele. Jesus chegou nesta noite para te dizer: entrei dentro da tua descendência, entrei dentro da tua casa. Não havia currículo prévio benéfico, não havia coisas positivas dentro daquele lugar, mas eu decidi descer, eu decidi fazer uma morada, eu construí uma história naquele lugar. Olha quantas coisas eu já fiz dentro dessa casa, olha quantas coisas eu já fiz sobre a tua família, mas olha um pouquinho para trás, ninguém lembrava de mim, nem reconhecia o meu santo nome, mas eu desci e fiz morada. Eu desci, fiz morada. Eu desci, fiz morada. Quando eu estava olhando para esse texto, o Espírito Santo me fez lembrar que dentro da minha casa não havia coisas prévias para que Jesus descesse naquele lugar. Meu avô católico apostólico romano, minha avó espírita, gostava também da Umbanda. E de repente foi aquela casa que não havia currículo de nada de Deus, de nada do Espírito Santo, de nada de Jesus, mas ele chegou e desceu dentro daquela casa. Ele chegou e desceu dentro daquela casa. Eu vou repetir mais uma vez. Eu não sei o teu histórico familiar, eu não sei quem teu pai celebrou, eu não sei quem tua mãe celebrou, eu não sei quem os teus ancestrais celebraram, mas Deus olhou para você e disse: eu estou descendo nessa casa, eu estou descendo nessa casa, eu estou descendo nessa casa. Ele vai dizer: Judá é um leãozinho, da presa subistes, filho meu. Encurva-se e deleita-se como leão, e como a leoa quem o despertará. Duas coisas nós aprendemos nesse texto. Em primeiro lugar, Judá é um leãozinho dentro desse contexto que Jacó está profetizando. Porque quando você vai estudar o crescimento de um leão, você percebe que ele precisa se alimentar das presas que a mãe vai buscar. A mãe, a leoa, é aquela que mais sai do que o leão para buscar as presas para alimentar os seus filhotes. E o seu filhinho, o leãozinho, era alimentado pelas presas que a leoa, que a mãe estava buscando. O que é que Deus está olhando e falando aqui? Judá é um leãozinho, ou seja, ele não é aquilo que ainda eu tenho preparado para ele. Ele não é aquilo que eu determinei para ele. E ele vai dizer: ele encurva-se, deleita-se como leão, e como a leoa que o despertará. Porque a leoa é aquela que se irrita mais facilmente do que o leão. A leoa é aquela que buga mais rápido. Misericórdia, até no mundo animal. A leoa, ela pega ar rapidamente. A leoa é uma grande protetora. Eu assisti uma série falando acerca de leão, de leoa e das caças. E muitas vezes o leão fica cuidando dos filhotes, enquanto a leoa está buscando a caça e trazendo para os seus filhotes. A leoa, e olha o que é que o texto está dizendo: quem vai despertar uma leoa? Era Deus dizendo: ô Judá, eu estou vendo 3 coisas boas em você. Primeiro, aqui você é um leãozinho, você ainda está na fase do crescimento. Mas segundo, eu estou vendo você crescendo e se tornando um leão.
E terceiro, ninguém vai ficar ousando em querer tocar em você, em querer destruir você, porque temerão você. O que Deus estava dizendo é: todos vão contemplar e vão temer você. Eu poderia entrar em questões históricas aqui, mas só vou dar uma informação. Desde a época que Israel se tornou uma nação em 1948, no mês de maio, nunca de lá para cá Israel perdeu uma guerra para ninguém. Eu vou repetir: desde que Israel se tornou uma nação em 1948, eles nunca perderam uma guerra de lá para cá. Pastor, aonde o senhor está querendo chegar? Na verdade, eu já cheguei. É dizer para você que esta promessa que Deus estava perpassando e dizendo: as pessoas vão olhar para vocês e vão temer. Existem mais de 40 milhões de árabes ao redor do povo judeu, mas todos temendo tocar na menina dos olhos de Deus. E nós somos o Israel de Deus, porque fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Significa dizer que há uma proteção do céu sobre a nossa casa, há uma proteção do céu sobre a nossa vida. O diabo não pode chegar de qualquer jeito, de qualquer forma, para nos afrontar, porque estamos diante daquele que venceu, estamos diante daquele que triunfou, estamos diante daquele que nos resgatou e que está presente aqui nesta noite. Ele vai dizer: o cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de entre os seus pés, até que venha de Siló. Ou seja, a quem pertence, a ele obedecerão os povos. Deus estava vendo um cetro já nas mãos de Judá, dizendo: vai vir de vocês uma descendência de realeza, uma descendência de monarquia. De vocês surgirão os reis que eu estabelecerei. Gente, eu não estou falando de coisas que estavam preparadas. Eu estou falando de alguém que está aqui que nem nação era ainda. É uma família de 70 pessoas. E Deus está dizendo: dessa tribo virão reis. Desta tribo virão reis. E detalhe: o cetro não se apartará até que venha aquele a quem pertence esse bastão, esse cetro, este cajado, esta autoridade, apontando para a pessoa de Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer então, em Êxodo capítulo 1, versículo 8, que se levantou-se um faraó que não conhecia a José e começou a fustigar o povo hebreu. Começou a apertá-los com bastante veemência. Estabeleceu o controle de natalidade, de maneira que todos os meninos que nasciam já tinha ordem: tem que morrer, tem que assassinar, tem que matar. A perversidade dos egípcios sobre o povo de Israel era tanta que eles não tinham nenhum tipo de misericórdia no fato de ser uma criança que estava nos braços daquela parteira nascendo. As próprias parteiras tinham autorização de matar imediatamente aquelas crianças. Até um dia que Deus disse: não mais vai acontecer, eu vou levantar um libertador. Em Êxodo capítulo de número 3 você vai ver o chamado de Moisés. Em Êxodo capítulo 4 Deus chancelando esse chamado. Em Êxodo capítulo 5 Moisés indo para que esse chamado fosse estabelecido. A partir daí Deus estabelece 10 pragas. E você sabe que a última praga foi a praga dos primogênitos. Deus com um braço forte arranca o seu povo, abre o mar vermelho, o povo passa, adentra no deserto. E quando chega lá no deserto, em Êxodo capítulo de número 25, você vai ver Deus dizendo: agora tem um projeto para esse povo. Qual o projeto, Deus, que o Senhor tem para esse povo? É um projeto chamado projeto do tabernáculo. Vocês vão construir um tabernáculo para mim, um tabernáculo em minha adoração ao meu santo nome. Vocês vão adorar ao meu santo nome neste tabernáculo. Interessante que Deus não chamou Moisés para dizer: Moisés, projeta o tabernáculo. Foi o próprio Deus, o arquiteto e o engenheiro do tabernáculo. Eu vou repetir: foi o próprio Deus, o arquiteto e o engenheiro do tabernáculo. Porque não era um tabernáculo qualquer, era um tabernáculo que daqui a pouco eu vou falar, tinha as suas representações. Mas quando Deus estabelece o tabernáculo e coloca no meio do povo, porque tabernáculo significa habitação, o lugar que Deus decidiu vir para habitar no meio do seu povo. Deus diz para Moisés
que eles deveriam distribuir, fazer distribuição das tribos ao redor do seu tabernáculo. Ou seja, Moisés deveria organizar, de acordo com as orientações de Deus, em que lado, em que lugar cada tribo ficaria em Israel. E cada tribo, meus amados irmãos, tinha um chamado de estandarte. Pastor, o que é isso, estandarte? Em Números capítulo 2, a partir do verso de número 1, você vai ver Deus dizendo que cada tribo tinha o seu estandarte. Pode passar o primeiro slide aí, colocar para mim, Mateus, primeiro slide, por favor. Aqui, pode passar o próximo dos estandartes. Esses estandartes aqui. Cada tribo tinha a sua representação. Você está vendo lá na ponta que a representação do estandarte de Judá era o. Então, cada lugar que as tribos ficavam, eles tinham uma bandeira cravada do seu estandarte. Eles tinham uma bandeira cravada dos seus estandartes. E todos que eram das tribos eram norteados por esses estandartes, de maneira que aqui é o lugar de Zebulon, aqui é o lugar de Naftali, de Gade, aqui é o lugar de Ruben, e por aí ia a distribuição das tribos. Mas Judá, olha o detalhe, pode passar aquele outro slide, isso. Olha onde Judá estava. Judá estava na frente do tabernáculo. Estava Moisés, Arão e os sacerdotes. Aqui estava o tabernáculo, e na frente do tabernáculo estava o estandarte da tribo de Judá cravado. Estava o estandarte da tribo de Judá cravado. Perceba, eles estavam aqui no destaque conforme orientação, e as outras tribos estavam ao redor do tabernáculo. Falando em tabernáculo, como eu já disse, que significa habitação. O lugar que Deus decidiu habitar. Deus decidiu se aproximar do povo. O que é que tinha afastado Deus do homem? O pecado de Adão lá atrás. Mas Deus estabelece os seus projetos para se aproximar do homem. Ele se apresentou a Abraão, ele se apresentou a Isaac, ele se apresentou a Jacó, ele se apresentou a José, ele se apresentou a Moisés. Deus estabeleceu através da vida de Moisés o tabernáculo. Deus dizendo: eu estarei no meio de vocês. Vocês podem ter uma certeza, eu estou no meio de vocês. E quando nós temos a certeza que Deus está no centro das nossas existências, da nossa vida, temos a certeza que temos proteção, temos a certeza que temos provisão, temos a certeza que Ele está suprindo todas as nossas necessidades e que nada iria faltar. Imagine reuniões contínuas, o povo trazendo sacrifício e colocando na porta. O que é que tem dentro do tabernáculo? Pode passar a outro slide, por gentileza. O que é que tem no tabernáculo? Quando eles entravam no tabernáculo, eles se deparavam com o altar do holocausto. Depois do altar do holocausto, ele tinha a pia para se lavar o sacerdote. Ele tinha a mesa dos pães ázimos, ele tinha um candelabro, eles tinham o incenso, ele tinha a arca da aliança. E perceba que a formatação do tabernáculo é um formato de cruz. Só nesses itens que acabei de falar, nós percebemos 3 coisas importantes: há cordeiro sendo sacrificado, há leão na frente do tabernáculo e há cruz dentro do tabernáculo. Eu vou repetir: há cordeiro sendo sacrificado, há cruz dentro do tabernáculo e na frente o leão com seu estandarte, com a sua bandeira. Pastor, aonde o senhor está querendo chegar? São representações simbólicas do ministério de Jesus. É Deus dizendo: tem cruz, tem sacrifício, mas depois da cruz, mas depois do sacrifício, mas depois da cruz, mas depois do sacrifício, tem o leão da tribo de Judá, tem o leão da tribo de Judá, tem o leão da tribo de Judá, tem o leão da tribo de Judá. Cruz, cordeiro e leão. Cruz, cordeiro e leão. Pastor, ok, já entendi, mas só abriu em Apocalipse 5. Não vai falar sobre ele não? Calma, vou chegar lá. A Bíblia vai apresentar, depois que falou de tudo isso aqui, a Bíblia vai apresentar que em Gênesis 49, que era um leão que viria. Mas o que é que
A Bíblia vai apresentar na primeira vinda de Jesus. Vai apresentar um cordeiro. E o cordeiro é totalmente diferente do leão. Enquanto o leão é carnívoro, o cordeiro é herbívoro. Enquanto um leão pesa de 150 a 250 quilos, um cordeiro no máximo 60 quilos, a depender da sua espécie. Enquanto o leão vai atrás das suas presas e é temido pelos seus oponentes, o cordeiro é sinal de fragilidade e simplicidade. Enquanto o leão vai para cima para acabar com seus oponentes, o cordeiro, ele é tomado totalmente pelos seus oponentes. Enquanto o leão é uma figura que dá medo, o cordeiro é uma figura dócil. E o que é que Deus nos apresenta na primeira vinda de Cristo? Deus não está nos apresentando o leão que Judá foi falado aqui em Gênesis capítulo 49, que Jacó ministrou sobre a vida do seu filho Judá. Mas Deus está apresentando o seu filho. O seu filho não veio em primeiro lugar como um leão. O seu filho veio como um cordeiro. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado para o sacrifício. Ele foi colocado na rude cruz. Zombaram dele, cuspiram nele, humilharam ele, xingaram ele, desprezaram ele, mas ele estava no seu posicionamento de cordeiro sacrificial, porque ele sabia que não era como o leão que ele pagaria o preço do pecado, mas era como um cordeiro que ele nos substituiria, porque quem passava pelo altar do holocausto não era leão. Quem passava pelo altar do holocausto era cordeiro. Quem derramava sangue e era colocado como sacrifício não era leão. Quem era colocado era cordeiro. Ele entendeu que não era o tempo de leão ainda, mas era o tempo de cordeiro de ser sacrificado. E ele se colocou à disposição de Deus Pai para servir como sacrifício perfeito, nos substituindo na cruz do Calvário, assumindo um posto que era nosso, assumindo uma função que era nossa, assumindo uma situação nossa, por causa do meu e por causa do teu pecado, por causa da minha e da tua transgressão. Ele foi nos substituir. E detalhe, ele não abre a sua boca, ele não desiste, ele carrega uma cruz, ele abre os seus braços, está no meio de dois malfeitores. Todos pensavam que ele iria desistir, todos pensavam que ele iria murmurar, todos pensavam que ele iria negar, todos pensavam que ele poderia se tornar um grande revolucionário, mas ele sabia o propósito maior da sua vida. O maior propósito da sua vida era aquela rude cruz. O maior propósito daquela sua vida era padecer no Calvário. O maior propósito da sua vida era verter o seu sangue no nosso lugar. O maior propósito da sua vida era nos substituir. E assim ele fez, de braços abertos. Ele pôde olhar para os céus e dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado, está consumado, está consumado. Está consumado, está consumado. E a Bíblia vai dizer que ele foi tirado daquela cruz, colocado num túmulo, pedra que fecha o túmulo, selo romano estabelecido naquele lugar para que ninguém viesse a violar aquele túmulo. Pois começaram a dizer, os discípulos dele disseram que ele iria ressuscitar.
e para que ninguém venha violar e depois propagar dizendo que ele ressuscitou, coloquemos este selo romano, de maneira que ninguém pode romper. Se porventura romper, tem uma punição. A punição tanto para aquele que rompeu quanto para a família. No primeiro dia não aconteceu absolutamente nada. Os guardas estavam lá protegendo. Eu imagino que todo Israel parou para ficar acompanhando e dizendo: o que é que vai acontecer? No primeiro dia não aconteceu absolutamente nada. Veio o segundo dia e mais uma vez não aconteceu absolutamente nada. A pedra continuava no mesmo lugar, o selo estava no mesmo lugar, o corpo estava no mesmo lugar, os guardas estavam lá no mesmo lugar e nada havia acontecido. Mas diz a Bíblia Sagrada que no terceiro dia, exatamente no terceiro dia, a saber, domingo pela manhã, aquela pedra grande e pesada, que estava guardando o túmulo, que estava tapando, fechando aquele túmulo, e o selo que foi colocado, não conseguiu sustentar, não conseguiu segurar, porque agora não se tratava mais do cordeiro, se tratava do leão. Eu vou repetir: não se tratava mais do cordeiro, mas se tratava do leão. A morte não pôde sustentá-lo, o diabo não pôde detê-lo, os homens não pôde segurá-lo, porque a pedra foi removida, a pedra foi tirada e o túmulo dele estava vazio. Eu vou repetir: a pedra foi removida, a pedra foi retirada, o túmulo dele estava vazio. E podemos confirmar, e podemos asseverar: o Deus a quem servimos, Ele não está morto, Ele não continua no madeiro, Ele não continua no túmulo, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Quando nós estávamos fazendo o percurso da Via Dolorosa e começávamos a rememorar a trajetória de Jesus pela Via Dolorosa, subimos ao Monte Caveira, onde fica o túmulo também, e vimos o Monte Caveira, o Calvário Gólgota, o formato da caveira que até hoje lá existe. E depois, ao sairmos de lá, fomos para o túmulo. E podemos entrar naquele túmulo e perceber que ele não estava lá. Se você for no túmulo de Maomé, ele continua lá. Se você for no túmulo de Buda, ele continua lá. Se você for no túmulo de Confúcio, ele continua lá. Se você for no túmulo de Francisco de Assis, ele continua lá. Se você for no túmulo dos papas que vieram, continuam lá. Mas se você chegar lá em Jerusalém, você vai ver que naquele túmulo não existe caixão, não existe osso, não existe corpo, não existe absolutamente nada. Porque enquanto aqueles que eles reverenciam continua morto, continua debaixo da terra, resquícios das suas existências, o nosso não, o nosso Jesus, o nosso Jesus, o nosso Jesus, Ele está sentado à direita do Pai, à direita do Pai. Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre, eternamente, e em breve virá nos buscar, e em breve virá nos buscar, e em breve virá nos buscar. Quando chegamos em Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro já havia
morrido, já havia ressuscitado, e João já tinha tido uma visão. E nessa visão ele percebe que haviam selos no pergaminho. Escute isso aqui. Todas as vezes que pensamos no livro com 7 selos, imaginamos em dados momentos isso aqui. Imaginamos isso aqui. Um livro e 7 selos. Só que na época que João escreve, não existia livro dentro deste formato chamado Códex. O primeiro formato de livro foi o Códex Sinaítico. Isso no 4º século. Antes disso, o que haviam era papiros ou pergaminhos. Então era o papiro ou pergaminho, imagine uma folha de ofício, totalmente enroladinha, e 7 selos naquela folha. João olhou e sabia que lá estava toda a história da humanidade. Que lá estava tudo o que havia de acontecer. Mas ninguém poderia autorizar. Ninguém poderia dizer, start, play, começa, porque eu tenho autoridade para fazer isso. Ninguém. João olhou e disse, não vi ninguém no céu. Não vi ninguém na terra. Não vi ninguém debaixo da terra que era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ele diz, e eu chorava muito. E eu chorava muito. Mas eis que de repente, um dos anciãos, aqueles dos 24 anciãos que ficam reverenciando ele continuamente, um dos anciãos olha para João e diz, não chores. Não chores. Não chores. Pastor, por que não chores? Pastor, por que não chores? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João disse, eu vi seres viventes entre os anciãos, e um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, representando a onipotência. Ele pode todas as coisas. Ele tinha 7 olhos. Ele tinha 7 olhos. A onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele tinha 7 espíritos. A onipresença. Ele está presente em todo lugar. João disse, eu estava vendo, e enquanto eu estava vendo isso, eis que começaram a cantar. Os anjos começaram a proclamar e a dizer, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele é digno,